E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast. Hoje nós estamos com um convidado mais que especial, né, Tayane? Com certeza, né? E hoje o nosso convidado vai trazer muita história boa. Assistam o episódio até o final, tenho certeza que vocês vão gostar muito. Exatamente. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative os sininhos para você não perder nenhum dos episódios, que cada dia melhora mais os convidados. Fiquem de olho nas nossas redes sociais, que lá tem muita novidade. Bom, vamos apresentar o nosso convidado? Bora para a apresentação. Natural de Pedro Leopoldo, ele trocou um passarinho pelo seu primeiro skate. Hoje temos a honra de receber aqui nos estúdios do Pode Inovar um verdadeiro exemplo de resiliência, paixão e superação através do esporte. Um homem que encontrou no skate muito mais do que uma simples prancha com rodinhas. Natural do bairro da Lua, ele cresceu entre desafios e preconceitos, mas soube transformar cada obstáculo em uma rampa para suas conquistas. Ele é capoeirista e precisou saber jogar com as manobras da vida. Mostrou que o esporte é um veículo de superação e já reuniu centenas de crianças nas ruas com o projeto Família Pro Skate. Em uma jornada que mescla a simplicidade do cotidiano com a grandiosidade das realizações, este convidado nos mostrará como é possível criar e recriar oportunidades a partir da adversidade. Seja bem-vindo, Campola! E aí, Campola? Meu sincero obrigado aí, sensacionais. Muito obrigado pelo convite. Sou muito grato, né? É muito respeitoso saber que tem pessoas que acreditam, né? Na sua história e no seu sonho, né? E vocês estão sendo essas pessoas me chamando aqui. E você acreditando no nosso projeto, obrigada pela confiança, o carinho de querer dividir com a gente sua história, falar um pouco de esporte. A gente que agradece você e é uma honra ter uma figura tão importante na cidade sentada aqui na mesa com a gente. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Exatamente. Quando a Tayane disse que você aceitou o nosso convite, a gente ficou muito feliz. Sim. Porque eu acho que tem muitas pautas importantes pra gente conversar aqui hoje. Mas antes eu queria entender um pouquinho mais da sua trajetória de vida. Vocês conversaram, né, antes da gente ter esse nosso bate-papo, e eu fiquei muito curioso sobre a sua trajetória. Você nasceu e foi criado até os 8 anos de idade no bairro da Lua. Isso. Como é que foi essa transição do bairro da Lua para depois ir pro bairro Magalhães? Na verdade, minha família morava num bairro, né? Era o bairro da Lua, porque era muito próximo e todos os recursos que a gente tinha era realmente no bairro da Lua. Era um bairrozinho que tinha embaixo da Panela de Pedra, chamado Minascal, muitos apelidados por Brejo, né? E essa transição indo para Magalhães foi uma coisa pra gente que nova, né? Porque a gente não tinha muito recurso lá, né? A água não era canalizada, a gente tinha que pegar água na cisterna e muitas coisas que a gente encontrou na Magalhães, a gente não tinha lá nesse bairro que eu vivia, que eu, meus irmãos, minha mãe vivia. Então vocês foram pro bairro Magalhães para ter uma condição de vida melhor, né? Melhor, como que eu posso dizer? Acesso. Né? E como é que foi essa transição de sair do bairro da Lua e para lá pro Magalhães? Foi muito importante para mim, né? Para mim, para meus irmãos, né? Porque lá a gente não tinha praticamente oportunidade, né? Não vamos se dizer nenhuma, porque a oportunidade você tem que buscar ela onde que você estiver. Mas como a gente era criança, né, e pro meu pai e minha mãe poder sair para trabalhar e deixar a criança dentro de casa, num lugar que era tão afastado, vamos se dizer, do centro, era meio que perigoso. Então na Magalhães a gente foi acolhido porque quem abriu as portas da casa pra gente ficar era minha avó e meu avô, né, que já moravam lá, que são naturais de Pimentel, que é o quilômetro do Pimentel, e ali fomos acolhidos, né? Nada melhor que ser acolhido pela sua avó, pelo seu avô. Foi ali que começaram, né, as suas andanças, as suas vivências pedro-leopoldenses, suas primeiras experiências com o esporte, Sérgio. Na verdade, ele é uma figura que eu já conheço, né? Eu já tenho algumas histórias divertidas, tenho muito carinho, inclusive, mas algumas coisas que a gente foi conversando em off, eu não conhecia ainda sobre a sua história. E uma coisa que você me contou, que eu achei muito interessante, é que você ali, como irmão, você acabou exercendo uma liderança, né? Porque sua mãe tinha muitos filhos, né? São 7 comigo, né? 7 filhos. 7 filhos. É bastante coisa para gerenciar. E aí,
você meio que, de alguma forma, tomou conta também dos seus irmãos? Na verdade, meus irmãos mais velhos, né, eles fez um papel bem sensacional nas nossas vidas pelo seguinte, né? Na falta da minha mãe, que minha mãe tinha que trabalhar o dia inteiro, minha mãe foi babá, passava roupa, dona de casa dos outros, né? De outras casas. E meus irmãos também tinham que trabalhar para trazer algo para dentro de casa. E a gente está falando de um salário que era 315, 415. Então o recurso era muito pouco mesmo. A gente tinha que ficar em casa sozinho, eu e meus 3 irmãos, que era menor, né? Abaixo de mim tem uma que é mais nova ainda. Então aquilo ali, na verdade, a gente ficava o tempo todo sozinho, né? E eles chegavam à noite, então a gente tinha que se virar com quase tudo dentro de casa. E meu pai já era doente já, né? Meu pai já estava de cama já, então era um trem bem constrangedor mesmo. A gente sabia que meu pai estava lá, mas ele estava de cama e não poderia fazer nada por nós no momento. E você, enquanto criança, ainda teve que olhar, bater de frente com toda essa situação e ser forte, ajudar sua mãe, ajudar os seus irmãos e se unirem, né, cada vez mais para seguir com esse momento, né, da vida de vocês. E me conta um pouquinho, ô Campola, dos desafios que vocês enfrentaram ali, porque eu fiquei sabendo que aconteceu muito preconceito, muitas situações constrangedoras no bairro. Como é que foi isso? Como que aconteceu? Bom, o preconceito, ele acontece em todo lugar que você tiver. Você tem que levantar a cabeça e seguir. Se você tem um propósito, você tem que correr atrás dele. E foi até bom que hoje eu amadureci muito, né? Hoje eu sou muito forte perante a isso. Eu sou muito forte mesmo. E as pessoas viu chegando uma família, né, do nada, né? Da hora para outra chegou lá, simplesmente com roupa para vestir e mais nada. E adaptou no lugar. Aí quando foi buscar e saber quem eram essas pessoas, era um pai acamado e uma mulher que cuidava de 7 filhos. Então já assusta, né? A pessoa já assusta. Aí passando tempo, tudo que acontecia no bairro era a gente. É o filho daquela mulher lá de cima. Era os filhos daquela mulher lá de cima. Então aquilo magoava a gente tanto, mas tanto, porque a gente se viu muito tempo de muralha para essas pessoas, sabe? E isso é muito chato, muito chato. Eu fico até meio para baixo em relembrar isso, porque são cenas vivas, sabe? De você querer ter um amigo, né? E a pessoa virar e falar assim, você pode entrar aqui em casa, ele não pode. Aí eu sei você não tem maldade. Quando você é uma criança, você não tem maldade. Você vê os meninos brincando, aí você fica lá fora esperando eles saírem para você poder pelo menos trocar uma ideia, conversar, saber como que foi. Então isso aí dói muito. Pode falar. Eu acho interessante, Campola, a gente trazer esse background seu, né? Essa história, é importante dizer como que tudo começou na sua vida e do contexto que você veio. Mas quando você fala assim que dói relembrar, porque são cenas vivas, aí é justamente que eu me preocupo da gente ter um foco nessa narrativa para as lembranças que você gostaria de trazer à tona, né? Eu acho que a gente tem que explorar uma história, não que seja uma história difícil. A sua história é muito maior do que qualquer dificuldade que você tenha passado e você não se define por esses preconceitos, né, que você viveu. Então, eu acho que o jogo vira nesse cenário quando o skate entra da sua vida. Esse contexto muda um pouco, não é? A gente não sai um pouco desse peso todo. Verdade. Chega um pouco de alegria com o skate. O skate muda toda a cena, o skate muda tudo, né? Mas é bom também, né? Mesmo quem machuca, é bom a gente estar comentando isso, porque tem outras vidas, tem outras pessoas que talvez estão passando pelo mesmo, né? E pode pegar como exemplo de superação, porque isso para mim foi uma superação. O skate muda pelo seguinte: o skate é um esporte, né? Individual, ao mesmo tempo coletivo, mas mais individual, onde você chega num grupo, ninguém olha a cor da sua pele, a roupa que você tá vestindo, né? As pessoas te abraçam pelo simples fato de você estar com o skate debaixo do braço e quer andar e dar suas manobras. Então eu fui acolhido por esses povos, né? Eu fui acolhido por essa cultura de rua, que hoje eu sou muito grato por andar de skate, né? E estar à frente de alguns projetos aqui em Pedro Leopoldo. Mas, Campola, eu acho muito interessante quando a gente conversa sobre isso e você consegue olhar para trás e
passar pra gente esse sentimento que você teve, que você saiu de uma posição que era ignorado, que as pessoas não queriam estar perto de você, que as pessoas tinham muito preconceito por conta da sua pele, por conta da sua família, enfim. E hoje você superou todas essas situações e acredito eu que deve ser respeitado até mesmo por alguma dessas pessoas que passou na sua vida no passado, por conta de tudo isso que você construiu, de quem você é hoje, quem você se tornou. Eu costumo falar que a vida é um desafio, né? Então, se a vida é um desafio, você que escolhe se você quer vencer ou não. E eu queria muito vencer. Porque eu não queria chegar em casa e levar uma informação negativa para minha mãe de certas coisas que aconteceu na rua. Eu queria que minha mãe chegasse feliz do serviço, né? E não aconteceu nada e vamos embora para frente. Então, quando eu olho para trás e vejo tudo isso aí, é um sinal que, tipo assim, eu tenho que, de alguma forma, ajudar essas pessoas que estão passando por isso, né? Também lutar tipo assim, e ver que isso, que esse preconceito não tem importância nenhuma na vida deles. Exatamente. Já aconteceu alguma situação de você lembrar de alguma pessoa que te fez algum mal no passado e hoje te respeitar, admirar quem você era e hoje quem você se tornou? Conheço. Teve uma situação, vou ser bem rápido, teve uma situação seguinte, naquela adolescente querendo malhar, ficar com o corpo, né, bonito e tal, e a gente já começou a envolver com capoeira. A gente montou uma academia atrás no quintal da casa de um amigo meu. Uhum. Aí a gente, todo dia a gente ia lá, saía da escola, e vamos lá e tal. Tava indo, e tava tudo maravilhoso. Tava sensacional. Tava pegando uma definição bacana e tal. Aí um certo dia eu tava chegando, o pai do menino que a gente treinava na casa dele, não vou falar o nome, né, mas se ele ver, ele vai lembrar dessa cena. Quando eu cheguei para entrar na casa dele, ele me deu um tapa no peito assim: você não entra não, os outros podem entrar. Isso, você não entra não. Os outros podem entrar, você não. Cara, eu tô assim, o que eu fiz? Tá assim, não, você não vai entrar não. Aquilo, né, eu era adolescente, né, já me deu aquela vontade mesmo de chorar. Eu fui firme, né, tô assim, esses meninos, isso não tá acontecendo. Ele falou, não, tá roubando, que não sei o que, rouba minha casa e tal, e falou um monte de coisa. E tava acontecendo uma situação dentro da casa dele, que ele pegou essa situação e falou assim, é ele, não tem como ser ele. E eu ia na casa dele 45 minutos, só naquele tempo, pra gente poder malhar. Voltei e sentei em frente lá à casa, lá, esperei todo mundo acabar, comecei a malhar indo pro Matuto, tem uma pracinha ali, né, em frente ao Xungão, e eu comecei a malhar lá sozinho. E fiquei, né, afastado. Aí passou um tempo, né, ele descobriu que não era eu, que esse problema estava dentro da própria casa dele, né, que era lá dentro que estava acontecendo. E os meninos ali, que ficou perto dos outros, eles não me repudiaram. Eles queriam saber, de fato, o que estava acontecendo. Mas após a minha saída, continuaram acontecendo os pequenos furtos, as pequenas coisas que estavam acontecendo na casa dele. E era a própria família dele, a divergência da família dele. Ele não teve coragem de chegar perto de mim, me pedir desculpa, me pedir perdão, né? Mas hoje ele me vê, ele aproxima como se nada tivesse acontecendo. Eu tirei essa mágoa no meu coração. Seu coração não pode ter mágoa, porque senão perde espaço para entrar coisas boas. Então eu deixo isso de lado, mas eu tenho que lembrar isso para me fazer mais forte. Para mim se tornar um leão, eu tenho que lembrar das coisas ruins que aconteceu, né? Porque senão eu não vou ter a maldade de seguir da agora para frente, chegar uma situação dessa, peraí, vamos sentar, vamos conversar. O que está acontecendo? Então, essa foi uma das cenas que eu fiquei muito magoado. E como que eu chego em casa e falo, mãe, fui acusado de roubo ali, eu não fiz nada, né? Então, era uma situação minha, que eu tinha que levar. E a vergonha de ver os outros amigos meus, né? E a pessoa me acusando de roubo ali, eu falei assim, meu Deus do céu, que é isso? Isso não está acontecendo. Mas, enfim, vida que segue. Não, incrível como é que o mundo ele dá a volta e hoje você consegue olhar no olho desse cara e mesmo que vocês não conversem sobre isso, você consegue dizer pra ele, tá vendo? Não era eu que fazia isso. Muito legal. Eu fico imaginando a situação da sua mãe, né? Que ficava fora de casa e com 7 filhos, né? Eu acho que uma história é você deixar em casa 7 filhos brancos, né? Outra história é você deixar em casa 7 filhos pretos num Brasil extremamente racista, né? Ainda nessa década, acredito que a situação era muito pior. Sua mãe tinha uma preocupação maior de vocês sofrerem esse tipo de violência? Ela era uma mulher ciente disso e que
havia já, talvez na infância ela já tivesse te alertado? Como que foi a sua preparação em casa para isso? A minha preparação em casa foi minha mãe me deixar forte, né? Eu já tinha comentado aqui antes, me deixar forte para mim não dar importância a isso. A partir do momento que a minha mãe cria uma expectativa de dar importância para essas coisas que estavam acontecendo, automaticamente você cria aquela postura: eu vou me vingar, né? Então, a partir do momento que a sua mãe chega e fala assim: não liga para isso não liga para isso não, é só você ir para ali, porque minha mãe, ela não podia atacar ninguém. Você tá me entendendo? Ela não podia atacar ninguém. E lá atrás, nessa época, ela vivia um verdadeiro machismo, vamos se dizer assim, né? Ela não tinha uma voz ativa de falar assim: nós vamos lá na casa dele que eu vou mostrar para ele que você não é ladrão. Ela não podia fazer isso. Você tá me entendendo? A gente passava dificuldade, querendo ou não, a gente precisava de ter uma boa postura no bairro para as outras pessoas entenderem que a gente não era a real, tipo assim, como é que eu posso falar? Destruição do bairro, para ser bem firme e forte no que eu tô falando. Então, minha mãe sempre falou comigo: anda certo pelo certo, né? Não vai fazer nada de errado nem com os outros, nem na casa dos outros, e vida que segue, vambora. Sua mãe aceitou bem a chegada do skate? Minha mãe aceitou a chegada do skate, como todos os outros esportes, né? Porque ela não voltar lá, ela não tinha uma condição financeira para poder ditar o que eu tinha que fazer em questão de esportes, né? Ela não tinha uma, tipo assim: você vai fazer natação, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E voltando lá, o skate é um esporte de rua. Mesmo se eu não tivesse o skate, eu tenho certeza que se eu fosse para a pista de skate ou para o lugar que os meninos andassem, eles arrumam um jeito de eu praticar o skate. Então ela aceitou o skate porque, querendo ou não, o skate começou... quando eu fui andar de skate, eu comecei a enxergar mais os outros horizontes, outra cidade, outras pessoas. Então isso foi muito importante. Isso aí me ajudou muito no meu crescimento. Bom, vamos só construir um storytelling aqui, Campola. Você começou a trabalhar ainda menor de idade com a carteira de identidade do seu irmão. Você foi pra outra cidade, não foi isso? Foi um trem meio doido demais na época. O que acontece? Eu envolvi demais com o skate, né? Envolvi demais, e o skate é tão bom, é tão maravilhoso, que ele proporciona, né, várias aventuras pra você, né? Eu precisava de comprar um tênis. Na época o tênis era R$400, que era o tênis da VGS, não esqueço. Tênis maravilhoso, né? E a calça da Conduta, né? Quem é da antiga vai saber qual que é essas marcas, da Venturi. Aí surgiu uma oportunidade que estava rolando uma parada parece que era uma parada de forno e tal, uma manutenção numa fábrica lá em Barão de Cocais, né? E meu cunhado, eu vi aqui meu cunhado já falando e tá... vão lá, seu Simão não tem idade. Não, quantos você tem? Vão lá, eu tenho 17. Não tem importância não. Eu arrumei toda uma trajetória, fui lá, me apresentei, peguei a carteira de trabalho do meu irmão, né, que é mais velho do que eu. Cheguei lá, entreguei o documento e fui. Quando chegou lá, todo mundo trabalhando, eu era o mais franzino, você via nitidamente, o que ele tá fazendo aqui? Aí, o encarregado, né, que Deus foi um cara abençoado na minha vida, não sei onde que ele tá andando, mas onde que ele tiver, que Papai do Céu cuide dele, cuide da família dele, não deixe faltar nada. Ele chegou perto de mim bem firme, a postura que um cara tem que ter, né? Chegou: o que você está fazendo aqui? Você vai prejudicar a empresa toda, você não pode fazer isso. Isso é errado. Eu virei para ele e falei assim: eu preciso de dinheiro para me comprar. Ainda falei para me comprar algumas peças de skate, eu ando de skate, eu sou skatista. E eu não queria fazer outra coisa sem ser trabalhar, só que eu não tenho idade, vocês não dão oportunidade pra gente que não tem idade, então eu preferi vir cá. E foi assim: então só eu que sei disso, tá? Você vai voltar pro hotel, né, que era o lugar que a gente estava. Você vai ficar lá os dias tudo. A gente vai fazer o acerto com você, mas nunca mais você faz isso, porque isso aí você pode prejudicar mais pessoas. E eu fiquei lá os dias tudo e tal. Chegou na volta, ele veio conversando comigo e tal. Chegou no dia do pagamento, quando a gente chegou aqui, ele pagou tudo certinho, foi uma maravilha. Cheguei, falei com a minha mãe meio que, né, não pode, mas não pode. Eu fui lá. Lembro como se fosse hoje, no estádio, comprei meu tênis da VGS, comprei minha calça que eu queria tanto, uma calça que, tipo assim, cabia 3 de mim dentro dela, mas estava na moda na época, eu gostava. Largona, né? Eu gostava, e isso aí foi sensacional na minha vida. Então aí meio que começou, foi o start da sua vida de fato no skate.
Sim. E aí você começou a andar de skate no bairro mesmo, aqui no centro de Pedro Leopoldo. E como que foi a construção da sua persona professor de skate? Porque uma coisa muito legal que eu vejo, que eu escuto muito falar, é que a superação, você superou a sua vida, mas você também leva a superação para centenas de jovens. Verdade. E o esporte é uma grande arma que te ajuda nisso. Mas se não fosse a sua conduta, a sua pessoa e a sua proatividade para isso, nada aconteceria. Como que foi construir isso? Teve um chamado? Como é que é? Bateu no seu coração? Bom, na verdade, o skate em Pedro Leopoldo estava acabando por causa da marginalização que a sociedade via em cima do skate, em cima do esporte. E todo esporte a gente sabe que tem seus altos e baixos, né? Tem seus momentos também pecaminosos, né? E o skate, por ser um esporte de rua e abraçar todas as vertentes, né? Ele é sim marginalizado, porque no nosso meio não tem preconceito, né? A gente enxerga o skatista. E é um esporte individual que eu falo, porque, tipo assim, toda dor minha no coração, toda aquela, eu tirava no skate, eu machucava minha canela, eu dava uma manobra que às vezes falava assim, essa manobra que você deu aí é doida demais, mas é perigosa. Eu tava andando de skate para aliviar um pouquinho da pressão, sabe? Então, o que o skate moldou disso? O que o skate trouxe para mim? O skate trouxe para mim a superação, e quando eu me posicionei mesmo, agora eu vou ser um amador, agora eu vou tentar virar um professor. O skate cai em Pedro Leopoldo, né? Devido a alguma circunstância que aconteceu, o skate caiu. Aí ficou andando eu e mais uma pessoa, né? Andando e tal, aquele trem, mas não tava legal. Aí um belo dia eu tava andando de skate na pista antiga de Pedro Leopoldo, uma pista, por sinal, muito ruim. Era ali na estação ainda? Era na estação, a pista ruim. Eu encontrei 3 crianças. E eu vou falar o nome deles, porque foram as pessoas que às vezes falam assim, você mudou a vida deles, eles não sabem o tanto que eles mudou a minha vida. Foi o Gustavo, o João Marcelo e o Daniel. Salve, João Marcelo! Eram 3 amigos e começou a andar comigo. Aí, do nada, eu já tinha aquela resistência, né? De ficar muito próximo, né? Então, assim, eles é criança. Aí começamos a marcar. Vamos andar tal hora. E tal hora eles estavam lá e a gente estava andando. Vamos marcar tal hora. E tal hora eles estavam lá. Eu vi que eles tinham, tipo assim, com horário. Isso foi que ano? Se eu não me engano, foi em 2010. Nossa. Foi em 2010. Aí eu falava assim, vamos. E eles iam andar de skate, aquilo ali era muito importante para mim. Aí o Gustavo, né, como inteligente técnico, né, o João Marcelo era o estabanado, que gostava de tudo, era muito radical. Eu estudei com o Gustavo. Ele virou para mim e falou assim, por que a gente não monta uma escolinha? Eu tô assim, vamos montar então. O chamado, foi esse chamado. Vamos montar a escolinha. Aí, Gustavo, não é por nada não, mas a escolinha que deu certo pra minha vida. E até hoje, tá dando certo. Sabe uma frase, cara, que eu vi na entrevista do Pedro Bial com o Djonga, que o Pedro Bial tá citando uma parada que o Mano Brown falou. Parece que eu não me lembro muito bem, mas é algo do tipo, só é um verdadeiro mestre aquele que aprende com seus discípulos. É isso que faz o mestre. E eu lembrei disso instantaneamente, porque talvez eles atribuam a você a moral que eles construíram, né, a habilidade com o esporte, e talvez várias renúncias que eles tiveram que fazer, que pode ter salvado eles de contextos que seriam ruins para a vida deles. Mas, por outro lado, eles também te salvaram, né? Me salvaram porque, querendo ou não, eu tinha que ter uma responsabilidade, né? E eu também gosto bastante da frase que fala, não existe professor que não ensine um aluno melhor do que ele. Perfeito. Então, me salvou porque eu tinha que ter responsabilidade. Ali eu já era um adulto envolvendo com criança, sabe? Então tinha que ter eles que foram primeiro, foi o meu treinamento para me poder lidar com as outras. Porque, tipo assim, eles não poderiam sair da casa deles de qualquer horário, de qualquer jeito, porque um adulto chamou. Então a gente tinha que fazer escolinha pra gente ter um horário pra gente poder estar junto naquele momento onde o pai, a mãe, o responsável ia chegar lá e ver, estão ali. Então foi essa a ideia de montar a escolinha. Você precisou construir uma credibilidade para os pais verem que você não era um aproveitador, você não era um irresponsável. E na verdade o skate não era marginalizado. Por que não fazer o skate nos olhos de todo mundo, no centro da cidade, Perfeito. onde todo mundo possa ir lá e conhecer verdadeiramente o projeto e saber o que é o skate?
né? A gente não tá falando em pegar um skate e andar 10 horas da noite ou quebrar um trem, uma porta de uma loja. A gente tá falando de crianças 9 horas da manhã, de 9 a meio-dia andando de skate. Ah, mas é marginalizado. Ué, peraí. Vamos lá conhecer o projeto? Vamos saber se é Dia mesmo? de sábado, que onde a cidade tá borbulhando e antigamente era no estacionamento da prefeitura. da prefeitura. No auge de Pedro Leopoldo, muito bacana, Campola. E de onde que veio o nome Família Pro Skate? O projeto meio que eu assustei, né? A primeira semana foi os 3, a segunda semana os 4, aí já começou a levar a escola dele, o outro levando a escola daqui. Eu tô assim, a gente precisa do nome, só skate não dá. Aí eu pedi pra ir pra casa, né? E na outra semana trazer um nome que a gente ia colocar. Gustavo foi e chegou com o nome. Vai ser Família Pro Skate. Na verdade, a gente juntou, né? Um chegou com um trem, um chegou com o outro chegou com o outro, aí a gente juntou e ficou Família Pro Skate. Família, porque a gente abraça como se fosse a família. A gente quer chegar no profissionalismo de qualquer forma, não importa se é no skate, no futebol ou na vida. A gente quer ter um profissionalismo, a gente quer. Às vezes você não vai formar em nada, mas você é profissional naquilo que você é. Isso é muito importante. E o skate, que foi a união da gente. Perfeito, muito bacana. Bom, deixa eu continuar ainda nesse assunto esporte. Estou muito curioso para entender um pouco da cultura da capoeira na sua vida, como que a capoeira entrou, como chegou até você. Foi antes da Família Pro Skate, foi depois, foi durante, como é que foi isso? A capoeira foi antes um pouco da Família Pro Skate. A capoeira, ela me moldou, né? A capoeira, ela me deu uma performance de vida, porque para mim chegar e falar eu sou skatista era meio difícil, né? Porque o skate é um esporte muito caro. Né? E você ser skatista pobre preto é difícil. Agora, tem muita gente que fala que skate é coisa de playboy. O que você acha disso? Tudo é coisa de playboy. É só quem não tem coragem, não tem força pra correr atrás, transforma em coisa de playboy pra ficar no mimimi e não conseguir. Tudo é coisa de playboy se você for olhar. Skate não é coisa de playboy, não. Skate é coisa de rua. É coisa de pessoas que querem, né, ter uma vivência muito maior que um preconceito de uma pessoa chegar perto de você e falar assim, você é marginal porque você anda de skate, sabe? Por que a gente não encontra isso no futebol? E olha que o futebol tá acontecendo diversas coisas aí, né? Que ninguém comenta, né? Mas eu não vou falar porque eu também amo futebol. Mas, desculpa, eu te cortei. Vamos voltar pra capoeira. E a capoeira, ela é o seguinte, eu posso chegar e falar assim, eu sou professor de capoeira. Sabe? Porque é uma coisa da minha cultura, é uma coisa voltada para a cor da minha pele mesmo. Então, era muito bom. E eu, na capoeira também, eu fui reconhecido em diversos lugares por eu ser um capoeirista. Ah, você sabe dar um salto mortal, faz aí para me ver. Você tá me entendendo? Então, isso é muito gostoso, você ser reconhecido. As pessoas, não é que eu tô esperando palma de ninguém, mas eu tô esperando, ele é bom naquilo, pelo menos uma vez, né, gente? A sua origem ancestral te dá essa sabedoria. Eu acho que, não sei, me desculpem aí, gente, se eu tô sendo anticientífica, mas eu acho que, assim, é um saber que se transfere hereditariamente, né? É uma cultura que não tem a ver só com os jogos lá, né? Desculpa se eu estou usando os termos incorretos, os movimentos que vocês fazem, mas que tem um saber também, uma filosofia, né? Tem. A capoeira ela tem uma filosofia muito bonita, né? Que hoje eu tenho um grupo de capoeira que chama BDM, que é o Bairro Magalhães. Eu fui envolvido muito com placa de capoeira, né? E a placa de capoeira, vou falar uma palavra bem forte, ela te doutrina, e muitas das vezes ela te doutrina não da forma correta, é da forma que eles querem, né? E hoje eu dou aula de capoeira pelo seguinte, porque... O que é placa de capoeira? A placa de capoeira que eu falo é o nome, uma academia, capoeira, não sei o quê, não sei o quê. Tá bom, ok. Né? Pra gente não falar nomes de academias. Então hoje eu entendo que a capoeira é pra quem lá quer ir. Quem quiser. Vamos pegar um ponto. Ah, você não vai fazer capoeira porque capoeira é coisa de macumbaria. Ah, você não vai fazer capoeira porque capoeira machuca. Ah, você não vai fazer capoeira porque... Um monte de porquê. Você tá me entendendo? Então eu abandonei esse lado placas de capoeira e criei uma capoeira que quem quiser ir vai treinar. Mas lá a gente não tem corda, a gente tem conhecimento, eu vou passar o que eu aprendi, a parcela do que eu aprendi com meu mestre Pedrinho para vocês. E isso tem dado certo, porque tá atingindo mais público, né? Tá atingindo mais pessoas.
Porque lá na minha capoeira eu não falo de religião. Jamais vou falar de religião. Eu tenho religião, você tem religião, mas a capoeira não tem. Então as pessoas confundem muito, viram e falam assim, mas a capoeira é de Umbanda, a capoeira é de Macumba. Não, nada a ver. Campola pode ser da Umbanda, campola pode ser da Macumba, campola pode ser do evangélico, do católico, assim for. Mas a capoeira não tem religião. Ô Campola, esse assunto capoeira, ele me traz uma nostalgia bacana, tá? É. Eu fiz capoeira quando eu era uma criança. Pensa, uma criança pequenininha, bolotinha, eu e Dudu. Dudu é meu primo. Salve, Dudu! Eu acho que a gente não durou nem 2 meses na capoeira. Mas eu amava vestir aquela calça branca, amarrar a cordinha. Só que eu e meu primo, nós somos muito agitados. E quando a gente era criança, a gente vivia naquele estado de amor e ódio. Ou a gente se amava muito, ou a gente queria bater um no outro até matar. E aí na capoeira era isso. Eu empurrava ele pra um canto, aí ele via, a gente achava que sabia fazer os passos, fazia os passos. Aí chamava nossas mães, aí a minha mãe, tia Cíntia, lá na escolinha de capoeira, buscava a gente. Aí durou uns 2 meses. Mas foi uma época muito legal. E eu era muito criancinha mesmo, e eu ainda tenho essas memórias vivas ainda dentro de mim. Gosto bastante. Deixa eu te perguntar uma coisa, Campola. A importância da capoeira na sua vida e como que isso trouxe a elevação da sua autoestima e como que você coloca, além das manobras, né, da dança, a cultura afro-brasileira para os seus alunos. Na verdade, eu penso o seguinte, lá à frente dos alunos, eu não posso ser um exemplo de persuadir eles, né? Eu tenho que passar os meus treinos e certo tipo de conversa eu deixo para eles poderem conversar dentro de casa. E já lembrando também, pais, a gente que está na liderança dos seus filhos, dos seus adolescentes, nós não somos mágicos, né? Eu acho que a família tem que acompanhar sim, a família tem que estar perto sim, porque a educação e o caráter forma dentro de casa. A gente está lá somente para orientar e passar alguma coisa que a gente sabe para o filho de vocês. Então vamos lá. Hoje eu posso estar mais tranquilo para chegar para uma criança de qualquer cor, qualquer classe social e falar da capoeira e falar da minha história sem ter medo nenhum de sofrer um preconceito da criança, do adolescente. Hoje eu sou bem tranquilo para fazer isso e antes eu não era. Antes da capoeira, para ser sincero, eu não me aceitava, né? Eu não aceitava o meu cabelo, eu não aceitava a minha forma de andar, a minha forma de vestir. Hoje eu me aceito, porque eu entendi que não sou eu que estou errado. Não é o meu cabelo que está errado, não é a roupa que eu visto que está errado. Quem está errado são as pessoas que vêm ver você e, por incrível que pareça, elas querem te moldar da forma que elas querem. Ou seja, como se você fosse um bonequinho fantoche. E eu não sou fantoche, eu sou muito mais que isso. Então a capoeira te ajudou na sua autoestima? Me ajudou muito, me ajuda até hoje. Maravilhoso. Perfeito. E aí, Campola, vamos lá, vamos fazer aqui uma retrospectiva do nosso bate-papo. A gente começa pela capoeira, né, que foi o primeiro é um esporte, Campola? A capoeira? Pode considerar esporte, a cultura, dança, cultura da capoeira é a primeira que chega na sua vida. Depois a gente nem entrou em detalhes, mas aí ele tem um passarinho belga e não tem dinheiro para comprar o skate, mas tem um camarada que tem o skate que é o passarinho belga e... Hoje eles falam que é a catira, né? A catira. É o antigo escambo. Ele passando com o skate, né? Debaixo do braço, né? Aí eu fui lá de boa, ele, esse passarinho canta demais. Eu tô assim, tá aí pra negócio. Ele tá assim, eu troco no skate, eu tô assim, pode levar até com a gaiola. Pronto. Bom, aí vem a vivência do skate, a vivência nas ruas, você funda a FPS, né, a família Pro Skate. Vocês têm um êxito, um reconhecimento, né, aqui na cidade, chamam muita atenção. E aí você parte para uma vida pública. Exatamente. Que reviravolta, menino. Conta pra gente como é que isso aconteceu. Eu sempre falava que eu não levantava bandeira política, né? Jamais queria fazer isso. Mas hoje no Brasil a gente tem que participar. Eu acho que tudo hoje é política, né? Tanto política pública, mas a gente tem que participar da política. Claro. E tudo é político, Tudo né? é política. 14 anos
que eu tô batalhando, que eu tô correndo atrás, buscando, fazendo projeto, falando pros meninos que mesmo eu estando ali, eu queria ter uma pista de skate maravilhosa para eles poderem andar, né? Porque na minha saída eles iam ter o lugar para andar, ia ter uma maldade. Você ali, skate, criar um projeto com 250 crianças, projeto reconhecido, não só aqui, mas fora daqui também, e não ter um espaço pro pessoal depois daquele projeto andar de skate, né? Aquilo ali me machucava muito. E, como sempre, né, as pessoas fazem você de escada para poder chegar, as pessoas que são más, né? Para poder chegar nos objetivos delas. E eu era essa escada, porque todo ano tinha uma pessoa lá que sumia. A pessoa, a gente não vê a pessoa. Chegava no ano eleitoral, a pessoa te prometia céus e mares, e chegava e tal, e você apoiava, abria o seu projeto para poder fazer uma campanha, vamos dizer assim, para a pessoa, e chegava, a pessoa não estava nem aí por você. Aquilo ali foi me dando raiva, sabe? Raiva mesmo, raiva é uma palavra muito difícil para falar, né? Mas foi me dando um mal-estar daquela pessoa, que eu falei o seguinte: já que eu preciso de um representante para poder falar por mim, para poder buscar por mim, a gente tem que pegar um do nosso meio aqui. A gente tem que pegar uma pessoa daqui. Porque tem 14 anos que a gente contabiliza, 14 anos, mas a gente não sabe o que vem antes. É uma data ali que foi fundada e a gente está aqui até hoje. Essas pessoas não sabem o que passou e hoje eles querem só o ônus e o bônus. Na verdade, a gente tem que colocar uma pessoa para nos representar. E aí surgiu a minha ida para a política. E essas pessoas que estavam ali, que levavam migalhas, eu vou falar que é migalha porque era muito pouco, essas pessoas hoje não conversam comigo, têm raiva de mim, têm repúdio de mim, e tudo que elas quiserem, que elas puderem fazer para me prejudicar no ramo político, elas vão fazer. Mas lembrando que é 14 anos que eu estou na cidade de Pedro Leopoldo, à frente de adolescente, à frente de criança, né, fazendo projetos sem fins lucrativos, sem ter dinheiro no bolso para custear nada e só na força de vontade, igual a gente faz sempre. Já diziam a pensadora contemporânea Melody. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim, verdade, né? Verdade. Me deixem aí nos holofotes. Verdade. Cara, como que foi... Deixa eu entender aqui uma questão. Tudo isso você fala que as pessoas estavam usando a FPS como um cabide eleitoral, fazendo promessas. E aí, depois disso, você se ingressou na política, sim, de fato, em 2020, como pré-candidato a vereador. Isso. Você teve mais de 300 votos. 311 votos. 311 votos. E como que foi essa experiência para você? Foi uma experiência, vou ser bem sincero, não foi uma experiência boa não, pelo seguinte, era pandemia, né? Tava todo mundo dentro de casa, né? A gente tava passando uma certa dificuldade porque eu tava morando de aluguel. Então, tava morando eu e um sobrinho meu, o Edmilson, que eu crio ele, né? Criava ele, que agora ele tá um rapazão. Fruto da família Pro Skate, hoje tá no FMG, fazendo engenharia de produção. Que legal. Né? Então, isso é muito importante. Parabéns. Então, era pandemia, o que eu ia fazer? O que eu mais sabia fazer era dar uma aula de skate, era dar uma capoeira, eu não podia ir na casa de ninguém, eu não podia fazer nada com ninguém. E, na verdade, essa política que teve aí, nessa pandemia, ela foi meio que custeada. Uhum. Alguém pagou isso aí. Sabe? Porque eu chegava para tentar fazer alguma coisa, todo mundo falava assim, não pode, você vai ser caçado. Eu não conhecia política, sabe? Então eu fiquei privado, eu não podia fazer minha campanha nem com a minha família, porque eu tinha medo. Minha mãe tá com 69 anos, para 70 anos. Pandemia, um vírus aí que é praticamente mortal. Eu vou lá na casa da minha mãe? Vou nada, porque foi tempo sem ver ela. Aí chegou o dia da campanha, né? Aí abriu as portas, né? O que era um vírus mortal, todo mundo já podia sair, e eu obtive 311 votos sem gastar R$1, né? Sem gastar nada, foi só mesmo no WhatsApp ali, mandando um vídeo ali, tentando buscar aquilo, e as outras pessoas não satisfeitas com aquilo, começou a mandar alguns fake news, né? Que o projeto era deles, que eles que fizeram, que eles correram atrás, só que eu não conseguia levar para as pessoas que estavam levando, que era eu. Sabe, eles chegavam na reunião que eu não podia fazer, mas eles poderiam fazer. Eles falavam deles, que eles criaram um projeto, que o projeto era deles, e eu não estava lá. E não falava de mim porque eu era pré-candidato a vereador. E por que você não podia comparecer nessas reuniões, nessas conversas? Eu tinha medo de ser impugnado. Quando chegou essa palavra, hoje eu conheço o que é política, né? Hoje eu sei o que é política. Por causa do vírus, né?
eu tinha medo, porque eu nunca tive na política. Aí virava pra não faz isso não, que você vai ser impugnado. Então, assim, ai meu Deus do céu. Pra quem não sabe o que significa impugnado, Campola. Impugnado, eles te indeferir, né? Te indeferir da campanha, né? Por atos que você vai fazer que não condiz com a campanha, né? Entendi. Você perde a sua Você perde a sua candidatura e as pessoas usam isso como ferramenta de lobby e ameaça também. Isso. Ô, Campola, talvez você não tenha tido êxito, não foi pleiteado aí nessas eleições, mas você continua sendo um grande empreendedor social, né? Tanto com a capoeira quanto com esse projeto, que é um projeto sem fins lucrativos, que é uma ferramenta de educação por meio do esporte. E agora você também consegue representar a família Pro Skate e os interesses não só do skate, mas do esporte de forma geral. É importante a gente ter uma figura como você. Eu acho que você está fazendo um trabalho muito bacana. Eu te desejo muito sucesso mesmo. Acho que a gente pode ir pro bate-bola jogo rápido. Você quer fazer alguma consideração, Neio? Bom, eu faço das palavras de Tayane as minhas palavras, Campola. Eu acho a sua presença em Pedro Leopoldo, a sua presença nos projetos que você faz muito importante, que leva muita força, e não só sua força de proatividade nesses projetos, mas a força da sua história, a força da superação, que inspira outras pessoas. Bom, então vamos pro bate-bola jogo rápido? Vamos nessa. Campola, me fala um político que você admira, uma inspiração na política. Tadeu. E Pedro Leopoldo no futuro? O que você deseja? Eu desejo um Pedro Leopoldo com sucesso, né? Campola, fala pra mim uma música que você goste. SNJ, Pensamento. Boa, muito bom. E uma lição de vida? Ser pai. Ser pai? Você já é pai? Sou pai. É? Ai, que graça. Beijo pra minha Luara e pra minha Alia, minhas filhas do coração. Adoro, um beijo, duas que meninas. xodó. Muito Ótimo, legal. foi maravilhoso. Terminamos então esse episódio em grande estilo. Um beijo para as filhas do Campola. A gente adorou ter seu pai aqui com a gente. Tayane, muito obrigado por esse episódio, foi incrível. Obrigada, querido. Campola, muito obrigado por aceitar o nosso projeto. Eu que agradeço, projeto maravilhoso. Obrigada, querido. Deus abençoe, vamos que vamos. Vamos Sucesso pra gente. Pessoal, chegamos então no final do nosso segundo episódio. Muitas novidades estão por vir. Se você chegou até aqui, comente um morango nos comentários, beleza? Morango. Por favor, Campola, suas redes sociais, o projeto tá com inscrições, fala pra gente. O projeto vai iniciar a partir do dia 3 de fevereiro, né? Porque deu uma paradinha, Família Pro Skate, né? Família Pro Skate, todo sábado, de 9 às 11 da manhã, né? Lá a gente tem todo o aparato. Se não tiver skate, a gente empresta todo equipamento durante 2 meses, tá? Não tem problema. Capoeira, bairro Magalhães, tá? Inicia às 18h30, termina às 19h30 e no Hibisco, da mesma forma. Então, segunda, terça, quarta, quinta, só sexta que não. Aí Okay? trabalha, hein? Eita, trabalha e trabalha. Deixa suas redes sociais Isso. pra quem quer conhecer mais seu trabalho. A rede social do projeto é Família Pro Skate, normal. E a minha rede social é Sérgio Campola, FPS. Perfeito, nos siga também nas nossas redes sociais. Lá vocês vão encontrar conteúdos somente pro Instagram. Inédito, né? É. Hoje, minha filha, nós vamos colocar a Campola numa saia justa. A gente adora. Ele ainda não imagina. A gente adora. É @nneio. @nneio. Eu falei o seu, agora você fala o meu. @NSTayane. Tayane com THY. Verdade. Tayane. E @pode inovar. @pode.inovar. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Aê! Show!